Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e ecocardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. E aí, Bárbara, para essa edição de hoje do Echo Journal Club, qual foi o artigo que você separou para a gente? Me conta aí. Hoje eu estou muito animada para trazer novidades. Eu trouxe um artigo aqui do Jack de 2025, Felipe, e o estudo propõe, o título é limiares personalizados de hipertrofia ventricular esquerdo baseados em dados demográficos para o diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica. Então, o estudo propõe, uma alternativa mais precisa ao diagnóstico tradicional da cardiomiopatia hipertrófica que a gente está acostumado, que é substituir aquele limiar fixo do septo de maior ou igual a 15 milímetros por critérios personalizados para cada paciente. Então, esse estudo, utilizando inteligência artificial e ressonância magnética cardíaca, eles ajustaram os valores para idade, sexo e superfície corporal. E a gente vai ter um resultado que é muito legal, que vocês vão ver. Então, qual foi o contexto e qual que é a justificativa desse estudo? Bem, primeiro de tudo que a cardiomiopatia hipertrófica é uma doença comum que a gente pega no ambulatório, pega no hospital, pega em clínicas e afeta 1 em cada 200 indivíduos. É uma doença que depende do diagnóstico, né, da identificação da hipertrofia patológica inexplicada e para fazer o diagnóstico. E existe este critério que o artigo acha ultrapassado, que é manter um limiar fixo maior ou igual a 15 milímetros, que é usado há mais de 50 anos, como um diagnóstico fixo para todas as diagnósticos de cardiomiopatia hipertrófica, sem utilizar variações fisiológicas de cada paciente. Ou seja, utilizando esse critério fixo, existe uma taxa de diagnóstico em homens, obviamente, ou proporção de 8:1, e os diagnósticos em mulheres são mais tardios, além de haver um excesso de falsos positivos em homens. Então, qual foi a metodologia desse estudo? O estudo, então, utilizou inteligência artificial para análise automatizada da ressonância magnética cardíaca em 3 coortes populacionais. Enfim, a figura 1 mostra isso, que existiu uma coorte de referência saudável, mais ou menos 5.000 pacientes livres de comorbidades. Além disso, eles utilizaram uma coorte populacional geral, mais ou menos 43.000 pacientes que tinham ressonância magnética cardíaca com comorbidades incluídas, comorbidades várias. E pegaram também uma coorte clínica de pacientes com diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica, ou seja, mais de 1.500 pacientes de 6 centros especializados com esse diagnóstico. E a inteligência artificial fez uma análise muito precisa da espessura da parede, espessura máxima da parede do septo, e com modelos estatísticos avançados, eles fizeram o cálculo que foram os limites esperados para homens e mulheres, ou seja, os valores, a inteligência artificial fez o quê? Que os valores de limiar de HVE fossem ajustados. Eles chamam demograficamente. O que é demograficamente lá nos trabalhos internacionais?
de acordo com o sexo, idade e superfície corporal. Demograficamente é isso. Então, eles fizeram esses gráficos, a tabela 2 e a tabela 3, para homens e mulheres, usando um limite superior de 95% e de 99,7% de limite de confiança daquele limite do normal, para cada idade, para cada superfície corporal. Então, o modelo foi aplicado a uma coorte populacional, que incluiu indivíduos de várias comorbidades, com limites de HVE, que foram ajustados demograficamente, variando de 10 a 17. Então, a variabilidade foi substancial, na medida da espessura máxima da parede do ventrículo esquerdo, e a gente percebe que, aquele valor fixo e o valor predito pela inteligência artificial mudou muito a forma da gente enxergar essa avaliação da espessura. Quais foram os resultados principais? Quando a gente tem uma espessura máxima da parede do ventrículo esquerdo ajustada para idade, sexo, superfície corporal, em indivíduos saudáveis, o limite superior dessa espessura variou, de homens entre 12 e 17, naquele intervalo de confiança de 95%, e entre 13 e 18 milímetros, no intervalo de 99,7%, ou seja, acima de 15, naquele critério fixo, ele excluiu alguns homens também, né? Então, o intervalo entre os homens foi entre 12 e 17, e de mulheres foi entre 10 e 15 milímetros, ou no intervalo de confiança de 95%, e entre 12 e 16 milímetros. E qual foi o impacto populacional desse ajuste? É que o critério fixo, ele considerou que 4,3% da população tinham HVE, ou seja, 89% eram homens e 4% da população tinha HVE. Já com o critério ajustado, para aquela pessoa mais personalizado, que cada vez tem mais tendência, né, de ajustar de acordo com a superfície corporal, então, esse critério diminuiu a porcentagem de pacientes com HVE, 2,2% ao invés de 4,3%. E o número de homens foram 56% de homens e não 89%, ou seja, o novo critério, então, atenuou diferenças de peso, altura e idade. E em relação à validação com a cardiomiopatia hipertrófica, ou seja, 33% dos pacientes estavam naquela zona cinzenta, entre 13 e 17 milímetros. E 27% das mulheres com cardiomiopatia hipertrófica tinham a espessura máxima da parede menor que 15 milímetros. Então, a sensibilidade nas mulheres com essa espessura normal ajustada, de acordo, personalizada para o dado demográfico daquele paciente, no caso das mulheres, foi de 73% para 93%. Então, é uma distribuição incrível, né? Bem, um outro gráfico aqui, a figura 2, mostra então a distribuição é um gráfico muito bonito e muito complexo, né? A distribuição da espessura aqui em cima, máxima da parede, e os Z-score dos pacientes da coorte de cardiomiopatia hipertrófica. Essa figura 2, ela mostra a distribuição, então, da espessura máxima da parede, que é aqui em cima, e dos scores Z, com destaque, então, para as diferenças de sexo, obviamente. A figura, então, é dividida dos histogramas, então, de espessura, com análises separadas para o total da coorte e por sexo feminino e masculino. Então, vamos lá. Nesse histograma de cima, a gente vê uma espessura máxima variando de 15 a 20 milímetros. Uma espessura máxima. E 33% dos pacientes estão dentro desse intervalo, que mostra que um número substancial de pacientes com cardiomiopatia hipertrófica estaria próximo ou abaixo daquele limiar de 15. Então, o limiar de 15 estaria excluindo pacientes que teriam cardiomiopatia hipertrófica, mas não teriam o diagnóstico. Já na distribuição por sexo, que é aqui embaixo, azul e amarelo, os homens têm uma distribuição mais ampla, uma frequência geralmente acima de 17, vocês percebem aqui o pico mais ou menos em 17, e 38% das mulheres estão entre 13 e 17, certo? Então, as mulheres têm uma distribuição mais concentrada, vocês conseguem perceber aqui.
Isso reforça o quê? As mulheres têm uma espessura entre 13 e 17 e um subdiagnóstico. Por quê? O critério fixo de maior ou igual a 15 pode levar a atraso no diagnóstico nessa população feminina. Bem, em relação aos score Z, o score Z representa o quê? O desvio da espessura máxima da parede em relação à média esperada para sexo, idade, superfície corporal. Então, o score Z, considerado maior ou igual a 2, é considerado anormal. Então, vocês percebam nesse gráfico o tanto, a quantidade de pacientes que estava alterada em relação ao score Z, ou seja, 87% dos pacientes têm scores Z maior ou igual a 2, reforçando então que a maioria apresenta espessura acima do esperado para o seu perfil demográfico. Então, o uso do score Z foi importante porque permitiu identificar a hipertrofia mesmo naqueles pacientes considerados com o valor absoluto normal anteriormente. Então, a ilustração central, então, eles consideram, então, que eles resumem de maneira didática, então, o impacto da adoção de limiares ajustados demograficamente da hipertrofia para a hipertrofia ventricular esquerda no diagnóstico da cardiomiopatia hipertrófica. Essa figura está dividida aqui em 3 seções. A seção de cima, ela mostra os fatores que influenciam a espessura relativa máxima da parede. A espessura máxima da parede varia com a idade, com o sexo, com a superfície corporal. E essas 3 variáveis, só essas 3 já explicam 36% da variação da espessura. Então, assim, é incrível que só de mudar o tipo, a composição corporal e a idade do paciente já muda a espessura e já muda o nível de normalidade. E a coorte de referência foi utilizada para derivar os limiares ajustados demograficamente para a espessura máxima da parede. Então, esse modelo, então, desse trabalho, vem a substituir o valor fixo tradicional de maior ou igual a 15, reconhecidamente inadequado, para perfil de pacientes diferentes. Aqui embaixo a gente vê que a classificação da HVE naquela coorte populacional de 43 mil pacientes, com critério tradicional de maior ou igual a 15 como um critério para hipertrófica, os pacientes tinham uma prevalência de HVE de 4,3%, com forte viés de sexo, mas com critério ajustado, a prevalência de HVE foi reduzida para 2,2%, com uma distribuição muito mais equilibrada, ou seja, 56% de homens e 44% de mulheres, reforçando nesta parte aqui que o valor fixo superestima a HVE em homens grandes e subestima a HVE em mulheres pequenas, de superfície corporal pequena. Então, quais são as implicações clínicas? O diagnóstico, então, deveria ser personalizado, ou seja, score Z, limiares ajustados, melhoram a detecção precoce de cardiomiopatia hipertrófica. Especialmente mulheres e pacientes menores têm um diagnóstico tardio, então, se a gente conseguir adiantar esse diagnóstico personalizando a espessura, é melhor para aquele paciente. Existe uma redução de um viés sexual e antropométrico nesse diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica, e o score Z fornece, então, um contexto adicional para a tomada de decisão clínica que ajuda muito, né, a maior ou igual a 2, saber quem são os pacientes que são alterados. Existiram limitações, os pacientes são caucasianos, a maioria deles, os diagnósticos prévios por ecocardiograma não foram validados nesse estudo, e qual que é a conclusão? Por que a gente trouxe esse trabalho? Por que a gente quis mostrar isso? Porque cada vez mais existe uma tendência à medicina personalizada, com o avanço na medicina mais precisa, individualizada, com maior, e essa tendência a personalizar nesse trabalho mostrou que especialmente mulheres e pessoas de menor porte têm um diagnóstico mais tardio. Então, com redução de falsos positivos. Então, eu achei incrível, porque a tendência atual da ecocardiografia, da ressonância, talvez, seja essa de personalizar peso, altura. A gente tem falado isso muito aqui nas nossas lives, né, Felipe? O que você achou desse artigo? Não, é um trabalho muito, assim, para fazer a gente pensar mesmo, né? Como você mesmo trouxe, refletir sobre como olhar para o paciente
e contextualizar as informações obtidas dentro do contexto do paciente, né, dentro daquele indivíduo ali, é importante para que a gente não caia em erros diagnósticos, seja para dar o diagnóstico de uma doença que não existe, seja para deixar de dar um diagnóstico numa doença que está lá só porque ela não ultrapassa determinado limite. Hoje, é óbvio que isso traz um pouco mais de necessidade de refinamento na nossa avaliação ali. A gente precisa recorrer a tabelas, scores para colocar isso, né, para peso, altura, área de superfície corporal, etc. Mas o principal interessado nisso é o paciente ter o diagnóstico correto, e se a gente vai precisar fazer isso nessa situação e em outras situações, aí faz parte, a gente vai ter que correr atrás e fazer isso dessa forma. Eu só queria destacar aqui, antes de terminar, que esse trabalho, ele inclusive, quem não está acostumado a ver estudo populacional, cai exatamente na pegadinha ali, fica sem entender, do mesma forma que não entende nas diretrizes os valores de referência, né, que a gente usa 2 desvios padrão, 95%. Então, o que esse trabalho fez foi pegar uma população, uma grande população de mais de 40 mil pessoas, e ele viu que quem estava além de 2 desvios padrão, que é 95%, né, é quem estava justamente, esses pacientes tinham valores que você mostrou aí, que estavam diferentes do que a gente usa para o valor de normalidade no ecocardiograma, e como modificar isso daí baseado na população, que, como você também já comentou muito bem aí, é uma população de pacientes que é bem específica, basicamente Europa, Estados Unidos, né, caucasianos aí, já teve esse impacto. Imagina se a gente fizer isso aqui na América do Sul, né, com uma ascendência negra, onde a gente tem uma incidência de hipertrofia ventricular que é um pouquinho maior do que nos caucasianos. Então, levar em consideração raça, altura, peso, tudo isso vai ter impacto no resultado para o nosso paciente, né? É incrível. Essa tabela é boa, apesar que é feita pela ressonância, né? Então, deve surgir novos artigos para ver essa pegada. Traz à luz um conceito importante para a gente estar de olho. Isso aí. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.